Sabem, há alturas, e eu hoje quero falar sobre isso, e achei interessante a abordagem da Sofia, que nós temos que lembrar quem Deus é. Se eu perguntar quem Deus é, o que é que vem à tua mente? Que imagem, que virtude, não é? Que pessoa é que tu consegues descrever? Porque a forma como nós vemos Deus, define a forma como nós vivemos Deus e como nós vivemos cristianismo. E eu hoje quero fazer isto um bocadinho mais familiar, pode ser? E eu acho que nós descobrimos quem Deus é quando nós partilhamos quem Deus é. Porque Deus, para mim, não é? Pode ter uma evidência muito específica e para ti outra evidência. É? Dioguina, eu posso te chamar aqui? Podes vir aqui. Dioguina, vem cá, vem cá. Vocês sabem que eu amo muito esta mulher, este casal. Mas sobretudo pelo exemplo de vida que eles são. E no outro dia eu estava ali sentada a tomar cafezinho com eles e a Dioguina começou-me a falar e a dar testemunho daquilo que Deus fez na vida dela. E ela disse, eu agora estou melhor, não é? Com 80 e... 90 anos estou melhor de quando eu recebi Jesus, que tinhas quanto? 52. 52. Queres partilhar? Estava 39 quilos. Espera, é isso que eu vou pedir que tu espartilhes. Ela vai dizer como é que ela encontrou Deus, o que é que Deus fez na vida dela. Mas além disso, eu quero que tu digas o que é Deus para ti hoje. Tá bom? Pode ser? Deus é tudo. O que é que Ele fez contigo quando te encontrou? Pelo menos curou-me, que eu era tão doente. Eu tinha todas as doenças, mas acusava mesmo. Mas Deus, olha, cada vez que ia à igreja e que ia à frente, pedia para uma coisa. Talvez a minha falta de fé que pedi só de uma vez, mas era tanta coisa. E Deus foi-me curando. Desde o dia que fui batizado nas águas, comecei a melhorar. Hoje estou aqui. Deus tem feito tudo. Em doenças, em tudo na vida. Tem-me ajudado em tudo. E tenho ajudado outros. Hoje ainda faço bainhas nas calças às minhas vizinhas e às saias e não levo dinheiro nenhum. As minhas também, não é? Olha, e diz-me uma coisa, quem é Deus para ti? Olha, Deus é o Deus, é o nosso Deus. É o nosso É o nosso Deus. É o único. É o único. Muito bem, obrigada. É o único que se faz. Muito obrigada. E no domingo, de hoje em dia, já faço 62 anos de casada. Uau! Vocês sabem que eu faço isto muito ao acaso, ninguém está prevenido. Esther, podes vir. Esther, eu quero que tu digas à igreja onde é que Deus te encontrou e quem Deus é para ti. Contraditor. Sí. Nós percebemos. Sí, desde la concepción, Dios ha estado conmigo, con mi familia, mi papá pastor, mamá misionera. Mamá quería una filla y papá quería... Y Dios le dice, vas a tener una filla. Y aquí está. Cuando tenía 2 años, tuve un accidente de tránsito. Me atropelló un ómnibus, un autocarro. Me lanzó 10 metros. Yo botaba sangre por todas partes. Mas minha mãe
había tenido a mi hermana 8 días en cama con flebitis, 5 horas pregando por mí. Orando por mí. Y ella dice, Deus, eu quero que ella te sirva. Si no te va a servir, llévatela. No hay problema. 5 horas, las vecinas decían, se volvió loca. Y Dios fez un milagro. Los doctores decían, meu pai llegó al hospital y no la puede mover, no, botaba sangre por todos lados. Me incorporé, 2 años, pedí la bendición. Mas yo fui bautizada de 11 años. Confirmé todo lo que había sido enseñada en mi hogar, en mi lar, en mi hogar, ¿no? Quem Deus é para ti hoje? La fonte de energía, la fonte de vida, la fonte de todo. Él es que sostém el universo, Él está en mí, Él es tudo. Sabem o que eu admiro muito na Esther? Eu admiro muito o respeito que ela e o amor que ela tem pela palavra de Deus, não é? E esse amor e essa devoção à palavra, não é? Traz vida, não é? Aprendeste a ler pela palavra com 5 anos, man. Eu posso pedir ao nosso cameraman para vir cá? Aquilo está a filmar sozinho, não está? Está a filmar sozinho. Ricardo, tu podes dizer à igreja de onde é que Deus te tirou e quem Deus é para ti? É sempre uma grande honra poder falar de Deus, porque para mim Deus é tudo, né? E eu dei o testemunho semana passada no almoço para alguns irmãos que aqui estão. É complicado. Eu passaria aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, dizer que Deus fez na minha vida e quem Deus é para mim. Eu vou sentar aqui do seu lado. Desculpa. Eu nasci no Brasil, no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, o Rio de Janeiro é uma das capitais do Brasil, né? Muito conhecidas. E uma capital que tem por história uma violência muito grande, né? É o que mais se diz sobre a violência. Ninguém fala sobre a beleza natural, ninguém fala sobre as pessoas boas que tem lá, e se falam muito sobre as coisas ruins que lá tem. Eu não nasci numa família cristã, muito pelo contrário, eu nasci numa família que adorava outros deuses, uma família... Para quem vem de África sabe, do candomblé, né, da macumba, como diz lá no Brasil. E desde criança, né, quando tinha aquelas reuniões na minha casa, os espíritos, os santos, que seja, falavam que aquela criança tem algo diferente. Ela tem uma luz diferente. E muitas vezes eu era até retirado da sala para que as coisas acontecessem, porque a minha presença ali estava a atrapalhar alguma coisa. Só que a minha família não sabia, eu não sabia o que era aquilo. Pronto, fui crescendo, eu nasci numa família de classe média, mas me envolvi com droga, me envolvi com tráfico de droga, violência de todas as maneiras possíveis e impossíveis de imaginar. Às vezes eu falo, quando as pessoas me veem, acham assim, uma fala mansa, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Mas isso é graças a Deus, é graças à fonte de água viva, é graças àquele que transforma coisas que não são em coisas que são, graças àquele que muda histórias, aquele que transforma uma história triste numa história feliz, é somente a Ele.
Quando eu falo isso, é para a glória de Deus, não é para a minha glória e nem para dizer que eu sou perfeito e que não erro mais. Muitas vezes na minha vida tenho brigado com isso, com a violência, com a falta de paciência, mas com a fonte de água viva, como foi dito hoje aqui na frente, eu consigo esse controle, eu consigo vencer o mal que há dentro da gente. Nós temos por essência, sim, a violência, nós temos por essência, sim. Nós somos descendentes de Adão. Adão, a partir de Adão, tudo veio errando. E por isso nós temos essa essência. Então, para resumir um pouco e não gastar aqui o tempo todo da manhã, eu vim resgatado da violência, da maldade. Eu falei algumas vezes para os irmãos coisas horrendas que eu vi, presenciei, vi na minha frente, coisas demoníacas mesmo, coisas... Eu não sei nem se eu poderia falar aqui, mas pronto, já que Deus me convidou aqui na frente, eu presenciei pessoas comendo cérebro de outra pessoa. Isso, humanamente dizendo, não existe. Isso é demônio. Eu vi isso e a pessoa rindo e comendo a cabeça de outra pessoa, cortando a pessoa em várias partes, botando dentro de um saco de lixo e jogando fora. Eu, Ricardo, que vocês estão vendo aqui, presenciei isso. Isso não é história que eu ouvi falar, isso não é livro, não é fita de vídeo, não é nada. Eu presenciei isso. Mas ali Deus estava já à minha procura. As irmãs da Assembleia de Deus, lá do Brasil, iam fazer evangelismo nas madrugadas. E sempre nesses momentos, 4 horas da madrugada, 5 horas da madrugada, aparecia uma irmãzinha do coque, como a gente chama no Brasil, com um papelinho dizendo, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, né? E entregava isso para os traficantes, para quem estava ali, para os viciados. E eu sempre pegava esse papel, dobrava e guardava no bolso. Eu não jogava fora. Eu lia, não fazia muito sentido na época, mas eu falava, isso é uma coisa boa. Guardava. Até que Deus resgatou meu pai, e meu pai foi batizado, meu pai começou a congregar há muitos anos, e meu pai me fez um convite, num certo momento difícil da minha vida, mais um momento difícil, de briga, de confusão com meu pai. Ele falou, você quer ir à igreja comigo? E eu falei, sim. Eu pensando, vou dar uma chance para o meu pai. Já estou brigado com ele, vou dar uma chance. Mas, na verdade, quem estava dando chance era Deus para mim. Deus que dá a chance para a gente. Não somos nós que damos chance para Deus. A palavra diz que é Ele que nos escolhe, não somos nós que os escolhemos. Então, Ele já tinha me escolhido lá atrás, na primeira história que eu contei, da reunião na minha casa. Veio me buscar no tráfico de droga, no vício, no meio da maldade, com um folheto, com a palavra Jesus te ama. E depois ele vem confirmar através do meu pai, do patriarca da família. E ao chegar na igreja, foi feito um apelo. Eu não aceitei o apelo no momento, porque fiquei envergonhado. E depois meu pai falou, olha, eu sei que tu é meu filho, sei como tu é, e sei que tu está com vergonha de levantar as mãos, mas vamos lá no gabinete do pastor para conversar com ele? Aí eu falei, vamos embora. E cheguei no gabinete, o pastor me fez uma pergunta. Se eu pudesse fazer um pedido, quer dizer, se você pudesse fazer um pedido para Deus, qual pedido que você faria a Deus? Eu falei, eu ia pedir para ele para eu largar a violência, eu quero ter paz. Ele, você quer ter paz? Eu falei, sim. Ele fala, você acredita que Deus pode te dar paz? E eu pensei, eu já tentei de tudo, não consegui, vou acreditar, né? Acredito. Ele falou, vamos fazer uma oração. E fez uma oração, falou, você tem que repetir essa oração de entrega, né? de arrependimento, de pedido de perdão, né? E eu fiz. Na terceira vez que eu fiz essa oração, foi como se saísse algo muito pesado de dentro de mim, e eu fiquei leve como andando em nuvens, e rindo, e não sabia o que era aquilo. Naquele momento, o Espírito Santo já tinha entrado dentro de mim. E foi algo tão forte que eu olhei para o lado e estava minha irmã assim do lado. Eu falei, aceita também Jesus, aceita Jesus. E a minha irmã falou, que doideira é essa? Não quero isso não, eu não quero isso. Saiu. E desde esse dia, a minha vida tem sido mais leve. A gente não pode dizer que não tem lutas e não tem momentos difíceis. Foi isso que Deus me falou aqui nessa manhã. Quando ele fala sobre a questão da
não ter mais sede, Ele não está dizendo que você não vai ter sede. A gente vai ter sede, sim. A gente vai ter falta de alguma coisa, sim. Ele diz que, no momento de falta, Ele vai estar presente. Ele garante isso. No momento de dificuldade das nossas vidas, Ele está aqui do lado. Está aqui como a irmã Vera está do meu lado, sentadinho, prestando atenção, escutando, esperando você falar: mestre, me ajuda, eu estou com sede. E Ele fala: toma aqui um copo, com a água mais gelada que tem, mais fresquinha. E é isso que Deus promete para a gente. Ele não promete para a gente que a gente não vai ter problema, porque Ele já dizia na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a nossa sede pode existir, sim, mas ela não vai durar, né? A palavra de Deus também diz que o choro dura uma noite, mas pela manhã vem a alegria, vem o refrigério, vem um copo d'água geladinho. Então, assim, Deus me resgatou da maldade, me trouxe para o lado da luz, me dando a oportunidade de servir, de ser vida na vida das pessoas e de ser uma pessoa que quem está perto de mim sabe. O que tiver para oferecer, eu vou oferecer, porque Deus me ofereceu tudo, Ele me deu tudo. Muito obrigado. Quem é Deus para ti? É o meu Pai querido. Deus é o meu Pai querido. É o Pai que não deixa faltar nada. Assim como meu filho está ali dormindo no fundo e eu não quero deixar faltar nada para ele, Deus multiplica isso por infinito. Ele não deixa faltar nada para mim. Ele é meu Pai. Obrigada. Nós podíamos continuar. Sabem, eu tenho aprendido a conhecer o Ricardo e agora a Débora, que temos convivido um pouco mais de perto. E aquilo que me impressiona, e é tão giro, porque quando nós vivemos em comunidade, nós começamos a conhecer as pessoas, começamos a ver o que Deus faz na vida das pessoas. E aquilo que me impressiona neste casal é a forma como eles percebem a missão de Deus. E percebem a missão de Deus naquilo que Deus coloca na mão deles. Não é? Então, o trabalho deles não é o seu sustento, é a sua missão. Não é? E isto para mim é tão lindo de ver, não é? Porque a perspectiva mudou. Tudo o que eles fazem sabendo que é para Deus. Ok? E nós podíamos pegar em todos, e todos tinham um testemunho, e nós íamos perceber uma vertente de Deus, uma virtude de Deus, não é? Então, Flávia, vem cá, estás aí a olhar para mim, anda cá, não é? Mais um testemunho. De onde é que Deus te tirou e quem é Deus para ti? Boa noite a todos. Bom dia, olha, fiquei tão nervosa. Eu conheci o Senhor, eu ainda era criança, eu tinha entre 6 e 7 anos. Me apaixonei pelo Senhor na escolinha bíblica dominical. Não desprezem, a escolinha bíblica dominical é uma bênção na vida das crianças mesmo. E ali foi plantado dentro do meu coração, né? E mesmo nessa tão pequenininha, né? Eu já comecei a ter experiências com o Espírito Santo, com dízimo, é um pouco extenso e por isso fica complicado contar muita coisa. Mas é interessante a forma como o Senhor se apresentou para mim, porque Ele se apresentou justamente nas deficiências que eu tinha. Eu cresci sem o meu pai, então a primeira coisa característica que o Senhor se apresentou para mim foi de pai. Depois Ele se apresentou como provisão, porque nós também éramos muito pobres, né, lá no Brasil. E aos poucos o Senhor foi se tornando o tudo, em tudo para mim. E acredito que com cada um Ele vai se tornando tudo mesmo, a partir do momento em que você vai abrindo cada vez mais espaço Ele vai preenchendo dentro de você. E essa nova conversão, né? Quando Ele começa a te encher mais dele, né? Que nem Paulo fala, né? Que não sabe mais a que ponto que é Deus e não sabe mais que ponto que é Ele, né? Que a gente tem que chegar nesse ponto também. Então, o Senhor para mim é tudo isso que eu acabei de mencionar e mais um pouco. Porque não tem como mensurar, né? Não tem como pegar Deus e falar, olha, o Senhor está dentro dessa caixinha e para mim é isso que o Senhor é. Não. O Senhor é incrível. Às vezes, até em sonhos, o Senhor Ele tem prazer em aparecer nos sonhos para dizer o quanto nós somos amados.
né? Coisas simples, né? E o Senhor, Ele realmente, Ele se apresenta. Só basta nós querermos, né? Pedirmos. Ele é um Pai que tem prazer em se apresentar e se revelar, né? Obrigada. Tenho visto a sensibilidade que a Flávia tem à presença de Deus e ao mover de Deus. E é uma bênção conviver com cada um de vocês e poder conhecer Deus através de vocês, não é? E quando nós estamos carentes de alguma coisa, nós temos que voltar àquele lugar. Vocês já se perderam em alguma situação e depois de se perderem, vocês percebem que têm que voltar ao lugar onde estavam para encontrar o vosso caminho? E a nossa vida é assim com Deus. Muitas vezes nós nos distraímos no caminho, nós nos perdemos no caminho, mas nós precisamos de voltar ao lugar onde saímos para que a nossa perspectiva mude, ok? E para que o nosso caminho seja endireitado. E eu hoje quero falar acerca de Deus como dador da vida. Amém? E no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Deus e para Deus. Ok? Pois nós vamos abrir em Jó, capítulo 12. Capítulo 12 de Jó diz o seguinte, versículo 10. Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Ok? A palavra de Deus tem várias referências a conhecer Deus. E a expressão portuguesa conhecer, nós podemos ter duas intenções nessa expressão. Eu hoje fui apresentada a alguém que nunca conheci antes e eu digo, eu conheci esta pessoa, ok? Mas eu também posso saber que conhecer o Gabriel é saber quantos anos o Gabriel tem, é saber em que ano é que ele está a estudar, é saber as comidas que ele gosta, não é? É saber os hobbies que ele tem. Então, conhecer também implica intimidade e proximidade, não é? Com alguém. E a Bíblia diz que Deus nos conhece e muitas vezes há passagens bíblicas e várias passagens bíblicas que referem que nós devemos conhecer Deus. Até diz que a vida eterna está em conhecermos Deus. Ok? Então a importância de sabermos que quando a Bíblia fala acerca de conhecer Deus, não é só sermos apresentados a Jesus, porque fala disso, né? Termos acesso à salvação, mas que há muito mais do que isso. Conhecer Deus é eu ser próxima de Deus, ok? Saber o que Deus gosta, saber o que Deus fala, saber o que Deus pensa, saber o que Deus diz. E isto é conhecer Deus. E este conhecimento só vem de um relacionamento, de uma proximidade. Não é? Eu agora comecei a ler novamente um livro que já li há muitos anos. E estou a trazer algumas referências desse livro aqui para vocês hoje, que é Uma Vida com Propósito. E eu agarrei naquele livro outra vez, nós estudamos aquele livro há muitos anos atrás, estudávamos nos grupos de vida, nas células, estudamos as lições todas, e eu agarrei e eu disse, mas que tesouro, tão precioso, tão precioso. Está melhor? Ok.
né? E ele diz, a melhor forma de nós descobrirmos o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. E quando nós começamos a olhar para a nossa vida como senhores de nós mesmos, como senhores da nossa vida, como conhecedores do nosso futuro, nós estamos de certo a desfiar-nos do caminho. De certo, esse não é o objetivo, porque nós somos criaturas, nós fomos criados por Deus e tudo o que existe foi feito por Ele e para Ele. O que quer dizer que a intenção da minha vida tem um propósito maior do que aquilo que eu trago à minha existência. Ok? Quando nós vamos ao livro de Atos, creio que é no capítulo 17, Paulo chega a Atenas e ele encontra-se num meio idólatra. E diz que ele é comovido a olhar para Atenas e ver tantos deuses. E a idolatria que existia entre aquele povo. E diz que no meio daquilo, ele começa a confrontar, né, os filósofos, os fariseus, começa a confrontá-los. E no meio daquele confronto, eles ficam zangados com Paulo e chamam-lhe de tagarela. Não é? Este tagarela, o que é que ela anda aqui a dizer? E ele aponta para um altar que eles tinham lá. E aquele altar é o altar a que eles designavam de Deus desconhecido. O Deus desconhecido. E se nós realmente não conhecermos Deus, se nós não conhecermos Deus de forma íntima, próxima, quem Deus é, nós vamos estar a falhar no propósito da nossa existência. E quando Paulo aponta para aquilo, ele cita, há uma passagem que nós conhecemos, né? E é bem falada, aquilo nem é um texto da Bíblia, ele vai buscar um texto que é um texto secular e ele traz esse texto para poder abordar e atrair a atenção dos atenienses e o coração deles. E ele diz, porque nele alguém sabe o versículo? Vivemos, movemos e existimos. Deus é o nosso princípio. Tu estás aqui porque foste escolhido por Deus. Jeremias disse isso. O que é que Jeremias diz? Ele diz que mesmo antes de ser formado, não é? O que é que Deus diz ao profeta Jeremias? Mesmo antes de tu seres formado, eu te conheci. E eu te designei como? Salmos diz, desde que estavas no ventre da tua mãe, eu te conheci. E nós temos a soberba de querermos ser senhores da nossa vida. Mas há um dador da vida. E há um propósito designado para cada um de nós. E esse propósito está em Deus. Daí a importância de tu realmente aprenderes a conhecer Deus. Não limites quem Deus é e aquilo que Ele faz através de ti. Não limites a tua vivência. Não limites ao acordar, ao comer, ao deitar, ao trabalhar. Há uma existência em Deus que é muito mais do que isso. Nós não estamos na Terra para sobreviver. Nós estamos na Terra para manifestar algo. E o que é que nós vamos manifestar? As obras de Deus. Não é? Então há algo na nossa mente que tem que mudar.
E este irmão, ele diz, há três aspectos, há três abordagens que ele faz e são interessantes. Ele diz que conhecer Deus vem através de uma revelação pessoal e direta. Isto todos nós sabemos, não é? Todos sabemos que nós conhecemos Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então a coisa mais importante para tu conheceres Deus, o primeiro passo, é aceitar Jesus na tua vida. É saberes que Jesus fez algo por ti e para ti. Ok? E é dizeres sim, eu quero aquilo que Jesus fez por mim. Ok? O que é que Jesus fez por mim? O que é que Jesus fez por vocês? Hoje estamos aqui numa caminhada para trazer memórias boas, para sairmos daqui com uma fonte de água viva a brotar, ok? O que é que Jesus fez por nós? Fernando, o que é que Jesus fez por ti? Tu. Deu-te vida. Manuel, o que é que Jesus fez por ti? Cura. De leucemia. Pedro, o que é que Deus fez? O que é que Jesus fez por ti? Perdoou. Roberto, o que é que Jesus fez por ti? Mudar de caminho. Gracinha, o que é que Jesus fez por ti? Resgatou-te e trouxe vida eterna. Paula, o que é que Jesus fez por ti? Resgatou-te. Steph, o que é que Jesus fez por ti? Restauração. E nós podíamos continuar. Quem é Deus? Ele é a fonte da nossa vida. Há bocado, não sei se foi o Ricardo, Deus é tudo. Ou foi a Flávia. É? Deus é tudo. O que é que Deus fez por ti, Alison? Te amou. Preencheste tudo. Não é? Porque é realmente este amor de Deus derramado sobre as nossas vidas. Deu por todos nós, não é? E às vezes, esta semana eu dizia, nós às vezes pensamos que Deus faz, mas faz na vida dos outros. E hoje estávamos a ter uma aula e alguém perguntou assim, e o Espírito Santo é para todos? Ai, Deus não faz exceção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. O que nos falta é conhecer a plenitude de Deus e trazer essa certeza ao nosso coração e abrir o nosso coração para que Deus faça mais. Para que nós possamos provar esta bondade, este amor, né? Que a nossa fé possa alcançar esta plenitude daquilo que Deus pode fazer por cada um de nós. Ele não faz mais ao meu irmão do que pode fazer por mim. Deus pode, porque Deus é o Deus dos impossíveis. E Ele diz que, já mencionamos isto, que antes, né, de eu pensar em Deus, Deus já me conhecia. Pensem nisto. Antes de tu pensares em Deus, Deus já te conhecia. Antes de tu dizeres sim, Jesus, Deus já te amava. Se isto não enche o nosso coração, se este amor não preencher o nosso coração hoje, Deus ama-te. Eu não gosto nada quando as pessoas estão a pregar, dizem isto e pedem-me para fazer coisas. Olha, vira-te para o teu irmão e faz isto. Não gosto, mas eu vou pedir. Vira-te para o teu irmão e diz assim: Deus
ama-te. Mas diz isto com intenção. Deus ama-te. Consegues sentir o amor de Deus hoje? Quem é que não está a sentir o amor de Deus hoje? Levanta a mão. Vamos impor as mãos. Irmãos, eu acho que às vezes é tão importante nós chegarmos àquele lugar e pararmos para pensar, como a Sofia dizia hoje de manhã. Quem Deus realmente é em nós. E este irmão, neste livro, ele faz uma pergunta interessante. Como é que nós nos podemos lembrar que a vida é viver para Deus e não para nós mesmos? Porque se nós conseguirmos mudar a nossa mentalidade, nós vamos ser preenchidos com a presença de Deus. Às vezes eu fico um bocadinho triste, porque nós falamos tanto acerca da presença de Deus, nós falamos tanto em querer a presença de Deus, e eu compreendo isso, e eu aceito isso, e não tenho nada contra isso, eu também quero. Né? Mas nós estamos a falar de uma manifestação sobrenatural. Estamos a falar de uma manifestação do Espírito Santo, que envolva as nossas emoções, que nos faça sentir bem, que nos faça sentir quentes, que nos faça, né? Mas diariamente nós não conseguirmos ver Deus, como é que um momento como esse nos vai preencher de forma transformadora? Vai ser como um sopro. É algo que sopra e se apaga. Se eu, quando me levanto, eu no outro dia, numa sala com, não sei, 60, 70 mulheres, eu estava a ensinar e eu perguntei assim: quantas de vocês hoje já falaram com Deus? E talvez naquele grupo todo, 10 não levantaram as mãos. Para aí, não? Umas 10. E nós ficamos impressionadas. Uau, elas estão a falar com Deus. Depois eu fiz outra pergunta. Quantos de vocês já ouviram Deus falar convosco? E foi o inverso. Talvez 10 levantaram a mão e as restantes, mão baixa. Nós precisamos de ouvir Deus falar connosco e não falar só acerca de Deus. Esta fonte de água viva é quando Deus preenche a nossa vida e algo transborda. Se eu diariamente não consigo ouvir Deus, se eu não consigo olhar para a natureza, como dizia a Sofia, e ver a mão de Deus, se eu não consigo olhar para uma circunstância na minha casa, no meu trabalho, e ver a fidelidade de Deus, se eu não consigo, presenciar milagres, e nós deduzimos que milagres, e milagres são coisas sobrenaturais, mas milagres de Deus acontecem diariamente na nossa vida. E quando nós começamos a a reconhecer essas coisas que Deus faz diariamente, e a deixar que o nosso coração seja preenchido com isso, então facilmente nós vamos estar cheios, não é? E quando estamos reunidos, isto tudo transborda. E esta fonte flui de uns para os outros. E o que é manifesto? O reino de Deus entre nós. Então, o meu incentivo para vocês é: aprendam a conhecer Deus.
não somente como o vosso Salvador, mas aprendam a pensar como Deus pensa. Aprendam a sentir aquilo que Deus sente. Aprendam a falar aquilo que Deus fala, porque muitas vezes nós falamos coisas que não são de Deus. E basicamente eu estou a dizer que vocês têm que aprender qual é a vossa identidade. Vocês têm que aprender, e muitos de nós dissemos como testemunho, Deus é meu Pai. Então aprendam que essa natureza de filho, de filha, se manifeste. Para que nós possamos ver a glória de Deus realmente. E a glória de Deus deve ser manifesta diariamente. Não num momento, não numa reunião, não num tempo apontado em que nós designamos. A glória de Deus é manifesta nesses lugares. Mas nós temos que experimentar a glória de Deus diariamente. Porque é pouco. Se nós esperarmos por momentos específicos, é muito pouco. E tal como disse, vai ser como um sopro. Sopra, não é? E desaparece. Aquilo que eu tenho presenciado, e muitas vezes nós falamos de avivamento, da manifestação poderosa de Deus, de tanta coisa. Mas aquilo que eu tenho presenciado e aquilo que eu tenho ouvido, os testemunhos que eu tenho ouvido, é que quem realmente anseia isso, há uma transformação pessoal na vida da pessoa. O coração daquela pessoa é transformado de tal forma. Os testemunhos que eu tenho ouvido é que aquela pessoa, não é? Ela vive para estar na presença de Deus. São pessoas que começam a viver para estar na presença de Deus. Começam a ansiar aquilo, têm fome daquilo, começam a buscar aquilo, começam a orar por aquilo, começam a dizer que seja feito na terra como é no céu, mas começa contigo. Contigo. Quantos de nós temos estado de joelhos a chorar e a clamar para que Deus faça algo? Quantos de nós temos estado nesse lugar? Mas quantos de nós reclamamos que Deus não faz? Ou que não se vê, ou que não acontece? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Não tem nada a ver connosco, tem tudo a ver com ele. E nós temos que mudar, né, o nosso coração. Este autor diz que nós temos que ter consciência que há um propósito maior na nossa vida. E nós temos que ter essa consciência. Que tudo o que fazemos não é natural. Que tudo o que somos não é natural. Mas há uma força espiritual por trás disso tudo. E essa força é divina. E nós devemos buscar mais essa presença divina na nossa vida. Para isso nós temos que ter consciência que Deus é o dador da nossa vida. Ele é o Senhor. E que nós estamos cá com um propósito maior. Não somente estamos aqui para viver, ter sucesso, arranjar conquistas, ter as nossas conquistas pessoais, familiares, trabalho, né?
E é engraçado que neste livro ele faz a diferença entre sucesso e o propósito de Deus. Não é? E às vezes nós apresentamos as nossas coisas diante de Deus, em vez de deixarmos que Deus apresente as coisas a nós. E nós estamos a inverter as coisas. Nós temos que deixar que Deus seja Deus na nossa vida. E eu acho que hoje todos fomos abençoados com estes testemunhos e esta memória de onde Deus... Eu tenho a certeza que quando eu ia perguntando, vocês puderam se lembrar de onde é que Deus vos tirou. Não é? E quando eu pergunto quem é Deus para ti, todos vocês... veio à vossa memória quem Deus é. Agora juntem tudo. E eu digo, Deus é muito mais. Deus é muito mais. Amém?